Mateus 9, versículos 27, 28, 29 e 30. Mateus 9, do 27 ao 30. Eu vou pedir você que deixe a Bíblia aberta aí durante todo o sermão. Todos acharam? Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, que clamavam dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Jesus ordenou-lhes terminantemente, dizendo: vede que ninguém o saiba. Amém? Vamos repetir o verso 27, eu vou ler e você repita. Talvez a sua versão é um pouco diferente, eu vou ler na minha e você repita. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, que clamavam dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Pai, tua palavra foi lida durante toda essa semana. O Senhor falou comigo nesse texto, Pai. Eu quero que a mesma emoção que eu senti, a mesma alegria ao ouvir a tua voz, ao meditar na tua palavra durante essa semana, que cada um presente aqui possa experimentar também. Que teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, Pai. Precisamos encarecidamente ouvir a tua voz. Eu reconheço a minha total dependência de ti. Fale conosco em nome de Jesus. Durante 2 anos nós falamos aqui sobre as parábolas de Jesus. E agora eu tenho voltado o meu olhar para os milagres de Jesus. Eu já disse que está registrado que em 4 anos, daqui a 1 mês e pouco, essa igreja completa 4 anos. O assunto mais falado aqui tem sido Jesus. E precisa continuar sendo. Eu tenho voltado meu olhar para os milagres de Jesus. E hoje nós vamos conversar aqui sobre essa cura desses 2 cegos. E aí, pastor Mateus, eu fui pesquisar. Segundo algumas pesquisas, Rosália, no Brasil, no nosso país, existem aproximadamente 7 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Eu vou repetir.
existe no nosso país aproximadamente 7 milhões de pessoas com algum tipo, Elias, de deficiência visual. E destes 7 milhões, Carlos Neto, 600 mil possuem cegueira total. 600 mil cegos no nosso país. Pessoas que não enxergam absolutamente nada. E aí, uma outra pesquisa que eu li essa semana, Lorival, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de cegueira poderiam ter sido evitados ou tratados com acompanhamento oftalmológicos. 80% poderiam ter sido evitados ou tratados com acompanhamento. Nos dias de Jesus, segundo algumas pesquisas, era muito grande o número de cegos. E isso tem um porquê. Isso tem um motivo, Adriana. Charles Spurgeon, ele vai citar Volney. E esse Volney, ele diz que em terras orientais, de cada 100 pessoas, 50 tinham problemas visuais. De cada 100 pessoas, 50 tinham problemas visuais. E ele vai declarar que a oftalmia, ela era um flagelo em terras orientais. 50 pessoas de 100, Roberto, tinham problemas de visão. E aí ele coloca 20 possuíam cegueira total. 10 tinham apenas um olho. Por quê? Era muito comum a pessoa ir para a guerra e perder um olho. E 20 tinham outros tipos de problemas visuais. Irmã Isabel, não era só a guerra. A oftalmia e doenças, a oftalmia neonatal e, por exemplo, a doença chamada hanseníase provocava cegueira. Eu acompanhei o parto do Yuri e da Lara. A criança hoje, a Bela vai passar por isso, quando a criança nasce, uma das primeiras providências é pingar um colírio nos olhos. Isso é avanço da medicina. Por que, Gustavo? Se você, papai, eu vou puxar a orelha ainda. Estou esperando. Por quê? Quando a criança está saindo, é comprovado que há bactérias ali no canal vaginal e isso pode levar à cegueira. Então hoje, quando a criança nasce, uma das primeiras providências é pingar o colírio. O colírio é um avanço da medicina hoje. Então hoje não é, graças a Deus, o número de cegos hoje diminuiu muito, Wellington, em relação aos dias de Cristo. Quando a gente pega, Bruna, Mateus, Marcos, Lucas e João,
Você vê, Patrícia, Jesus esbarrando com cegos a todo momento. Cegos, cegos e cegos. São inúmeros os relatos de curas de cegos. Hoje eu confesso, pastor Silas, eu não conheço muitos cegos, total. Pessoa que não enxerga nada. Não conheço muitos. Você vê de vez em quando no centro, 1, 2, 3. Se você parar aí e puxar na memória, quantos cegos você conhece? Na época de Cristo, isso era uma epidemia. A hanseníase, a oftalmia neonatal e outras doenças, além das guerras, provocavam cegueira. Hoje, graças a Deus, nós não temos essa epidemia. Todavia, Rose, todavia, igreja, hoje o que mais temos é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual. Eu estava falando com Eustáquio, se eu não estiver enganado, o saudoso pastor Cícero dizia: a igreja evangélica esbanja muitos membros e poucos convertidos. Pessoas cegas espiritualmente, não enxergam, são neófitos, são nécios, são cegos espirituais. Mas a notícia, Bruna, Milton, a notícia boa que eu coloquei aqui no meu sermão é que o mesmo Jesus que agia com compaixão é o mesmo Jesus que está aqui hoje. O mesmo Jesus que abria os olhos aos cegos, Ele está aqui, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Esse mesmo Jesus, Ele pode arrancar a cegueira e trazer visão e trazer libertação. Porque a pessoa cega, ela está amarrada, ela está aprisionada. Irmã Terezinha, e aí eu me lembro, o Jesus Eduardo que está aqui hoje, eu sinto a presença dele. Ontem eu senti a presença dele ali no casamento, eu quase falei em línguas ali ontem, e eu sinto a presença dele. O mesmo Jesus, pastor Mateus, que está aqui, irmã Márcia, é o mesmo Jesus que um dia ele entra na sinagoga, ele abre o rolo do profeta Isaías e ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que Ele me ungiu. E ele continua a falar, e eu fiz 2 anotações e 3, aliás, para curar os quebrantados de coração. Não é curar qualquer um, não. Curar os quebrantados de coração. Tem esse detalhe e faz toda a diferença. Curar os quebrantados de coração e apregoar a liberdade aos cativos e dar vista
aos cegos. Isso está lá em Lucas 4, 18 e 19, Raimundo. Curar os quebrantados de coração. Hoje está faltando quebrantamento de coração. Ah, por que não cura? Tem coração quebrantado? Porque é um coração quebrantado, Roseli, Deus não despreza. Apregoar liberdade aos nativos e dar vista aos cegos. Como pastor dessa igreja, como pregador da palavra, eu desejo profundamente que cada um aqui fique livre da escuridão, fique livre das trevas, fique livre da cegueira espiritual. Irmãos, eu fui pregar quinta-feira, um pastor Júnior me acompanhou lá na serra. Eu vi um homem lá, sentado na beira do meio-fio. Eu falei, como o diabo pode transformar uma pessoa num animal? Cegueira espiritual. Mas é possível se libertar da cegueira. O Espírito do Senhor está aqui também, e Ele abre, Ele liberta, Ele traz luz, Ele coloca em liberdade os cativos. Mas algumas coisas me chamam a atenção. Nesse texto eu pedi você para deixar a Bíblia aberta. Diz aí, verso 27, olha interessante, no verso 27, partindo Jesus dali, seguiram-no. Repita comigo, seguiram-no. 2 cegos. Agora olha para mim, Mateus não é nenhum dos dois aqui. É o evangelista Lorival. Mateus, ele nos informa que eles seguiram a Jesus. Mas a gente não sabe, irmão Moacir, nós não somos informados por quanto tempo eles seguiram a Jesus. Eu não sei, você sabe, Adriano, quanto tempo? Nós não sabemos, Leandro, por quanto tempo eles seguiram. Nós também não sabemos, Milton, a distância que eles percorreram. A Bíblia não fala, Leandro, se eles seguiram Jesus por 1 quilômetro, se seguiram por 10 quilômetros. A Bíblia apenas diz que eles seguiram a Jesus. E aí eu pergunto a vocês, olhem aqui para mim, sendo deficientes visuais, seguir a Jesus aqui não era uma tarefa tão fácil. Era, pastor Mateus? Quem enxerga bem seguir o outro, beleza. Agora imagina 2 cegos seguindo a Jesus. A gente não sabe por quanto tempo, não sabe qual a distância que eles percorreram. Agora, não era com certeza, Patrícia, não era uma tarefa fácil para eles seguirem a Jesus, mas eles seguiram. Apesar da deficiência, seguiram. Isso é uma lição para nós.
apesar das nossas debilidades, vamos continuar seguindo. Apesar das nossas limitações, continuaremos a segui-lo. Eles não enxergavam nada, Gustavo, mas estavam seguindo a Jesus. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto aqui? Em segundo lugar, eu aprendo que eles estavam profundamente determinados. Eu vou provar isso no texto. Eles estavam, Yuri, profundamente determinados. Geralmente, olha aqui para mim, quem é cego possui uma audição mais aguçada. Eu conheço um cego, já fui amigo dele, jogava bola, hoje ele é cego. Mora de frente à minha casa, um Marquinhos, pai. E ele me disse, olha, Silas, depois que eu perdi a visão, eu tive que aprimorar a minha audição. E aí eu comecei a pensar e a ler Charles Spurgeon. E ele vai dizer que certamente esses dois cegos, eles estavam bem atentos a qualquer ruído. O cego é capaz de identificar os passos. Certamente eles estavam com os ouvidos aguçados. Talvez, a gente não sabe, talvez eles tenham se apoiado no braço de alguém. Talvez alguém os ajudaram. Mas de uma coisa eu tenho certeza, e aí eu vou citar o Spurgeon. O Spurgeon, ele diz o seguinte: certamente eles continuariam cegos se não estivessem determinados a terem os olhos abertos. Infelizmente, eu coloquei no meu sermão, desgraçadamente, tem pessoas hoje cegas que não movem um dedo para se libertar da cegueira. Não movem um dedo em busca da libertação. São ociosos, são negligentes, são acomodados. Eu estava conversando, essa semana eu falei, se precisa de libertação, vai para a igreja. Eu não tenho força. Mas se eu fosse a força, eu daria onde? Não. Vai arrastando, mas vai. Eles eram cegos. Eles poderiam arrumar desculpa. A gente não enxerga nada. Mas eles estavam determinados. Agora, olha aí dentro da Bíblia. Esse detalhe é fantástico. Jesus não curou eles no caminho. Eles estavam atrás de Jesus, clamando. Vamos ler de novo o texto, verso 27. Partindo Jesus ali, seguido nos dois cegos que clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Agora olha o 28. E tendo ele entrado em, irmão, olha o que é determinação. Jesus, Raimundo, não os curou no caminho.
eles vêm atrás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, calado, Leidiane, calado. E Jesus entra em casa. Sabe o que os cegos fizeram? Entraram atrás dele também. A gente não sabe que casa é essa, de quem é essa casa. Mas a determinação, Cláudio, a determinação desses cegos eram tão grandes que a casa onde Jesus entrou, eles entraram também, Elias. Que lição para nós! Eles não ficaram do lado de fora. Eles não pararam na porta. Eles não se acomodaram. Eles vão atrás de Jesus, gritando, clamando. Jesus não dá uma palavra. Jesus entra numa casa e eles fazem o quê? Entra junto. Aonde eu for, a gente vai. Isso é determinação. É quem quer ser curado. É quem não quer abrir mão do milagre. Irmão, vamos aprender com esses cegos. Eles estavam determinados. Seja determinado, irmão. Corra atrás de Jesus. Alguém falou comigo aqui nessa igreja. Eu estou clamando, eu estou orando e está dando tudo errado. Eu falei, continua. Continua. Eu vou parar. Irmão, deixa eu falar. Eu sou ser humano. Você acha que às vezes não tem vontade de parar? Não. Você acha que foi fácil ontem fazer casamento? Mas não! Jesus tem que ser a fonte da nossa alegria. Aonde Ele for, eu irei. Eu vou clamando. Eles estão atrás de Jesus, clamando. Jesus não fala nada. E o silêncio tem hora e dói. Tem hora, irmã Isabel, que o silêncio, ele incomoda. Hoje o Yuri à tarde abriu a porta do meu quarto. Eu estava chorando com Deus. Acalma meu coração, Deus. Aquieta minha alma. Me dá direção. Me dá discernimento. Escuta minha voz. Tem que fazer isso, aprender esses homens aqui. Jesus não fala nada. Jesus continua andando. Eu vou repetir. A gente não sabe por quanto tempo. Irmã Isabel, a gente não sabe qual a distância. Tem gente que está 10 anos buscando resposta. Eu falei aqui do pastor que eu conheci em Pará de Minas. Há 5 anos a mulher dele está na cama. E ele está lá clamando. Ele diz, pastor, tem hora, eu acho que não vou aguentar. Mas aí Deus fala, continua, seja determinado, persevere, insista. Jesus entra na casa, eles entram atrás de Jesus. Isso é que é determinação. Eu imagino que Jesus estava lá no meio da sala, eles entram e param no meio. O senhor não ouviu nós lá no caminho, não, mas aqui agora vai ter que ouvir. Isso é determinação.
Isso é insistência. A terceira coisa que me chama a atenção nesse texto. Mateus diz que eles... Abre a Bíblia e você fechou. Mateus 9:27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos que clamavam. Repita comigo, clamavam. Mais alto. Eu já preguei aqui, eu já falei isso aqui. O que é clamar? Clamavam. Irmãos, clamar nessa oração a gente faz aí meia boca, não. Se tem uma geração, eu estava lendo Leonardo Ravenil, estava lendo David Wilkerson tocando a trombeta, estava lendo outros autores, Lloyd Jones. Eu falo, meu Deus, essa geração hoje não sabe o que é clamar, não. A geração hoje reza. A gente está rezando. Oração profissional, mecânica. Oração superficial. Oração repetida. Na hora de dormir. Obrigado. Na hora de levantar, obrigado, Senhor, amém. Na hora da comida, Senhor, obrigado por esse alimento, que eu estou que não aguento. Aí eu fico olhando, imaginando Deus, olhando e falando cambada de atores. Esses cegos aqui, eles clamavam. E aí eu coloquei o que é clamar. É implorar, é rogar, é suplicar com energia e devoção. Isso é oração, é rasgar a alma diante de Deus. É rasgar, e aí eu lembro do profeta Joel. Deus levanta Joel. Eu não preguei essa mensagem aqui ainda. É uma das mensagens que eu mais preguei na década passada. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus olha e fala assim: eu estou cansado dessa hipocrisia aí, desses sacerdotes rasgando veste aí, é meia boca. Deus levanta Amós também, e Amós diz: eu odeio os vossos cultos, eu não me agrado das vossas músicas, porque vocês estão cantando, é para vocês, não é para mim. É uma religiosidade. Saímos lá do catolicismo romano e transformamos o movimento evangélico em romano também. Só ir na igreja, orar meia boca ali, e se passar 10 minutos reclama. Cegueira espiritual. E cegueira espiritual só sai com clamor, com súplica, com energia, com devoção. E aí eu vou citar outra frase de Spurgeon. Spurgeon diz assim: lábios abertos em oração incessante fazem que os olhos se abram em plena
visão de fé. Vou repetir: lábios abertos em oração incessante fazem que os olhos se abram em plena visão de fé. É oração incessante. Eu não gosto, já falei aqui, está gravado também, tá? Deus não rejeita a oração, isso é mentira. Mas a outra parte lá eu gosto. Está chorando, não ouve. Precisando, não ouve. Não importa, não ouve. Está gemendo, não ouve. E assim tem que ser a gente. Isso é súplica. Isso é clamor. Isso é ter energia, devoção. Qual foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Irmão, está geral, Elton. Eu prego aí, é raro. Essa semana eu vou falar, estou nem aí. Essa semana eu vou pregar numa vigília. Meu horário marcado lá é meia-noite. É a terceira vez que eu vou pregar nessa vigília. Que de vigília não tem nada. Canta, e canta, e canta, e coreografia, e vigília. Aí eu falo, meu Deus, quando eu era menino, eu estava acostumado com vigília, 1 hora e meia de joelho, levantava, cantava 1 ou 2 hinos, voltava para o joelho de novo, e mais meia hora, mais 40 minutos, e daí a pouco tomava um cafezinho, um biscoitinho, e voltava para o joelho de novo. Ei, irmã Isabel, quer falar aí? Sim. Sim, a noite toda. A noite toda. Era desse jeito. Eu fui pastor há 12 anos atrás da Assembleia de Deus do bairro Campo Alegre. E lá, como era deserto, não tinha casas, tinha apenas o posto de saúde em frente à igreja. Lá a gente podia fazer vigília e era até 6 horas da manhã. Era eu, Cícero, Ademir, e clamava, e daí a pouco um estava cochilando, a gente chegava e tirava foto, e dava uma balançada, acorda, cara, vamos lá. Um dia eu cochilei no púlpito lá, aí tirava a foto, ia também, aí falava, pastor, nós vamos mostrar no Tata Show. Aí eu falei, não, eu estou glorificando aí. Mas era até 6 horas da manhã. Hoje, para crente orar meia hora, não ora, mas para assistir Netflix, séries, aí vai emendando um capítulo até do outro, e Revenge, sei lá mais o quê, mas tem tempo. Agora, irmãos, é por isso que o cristianismo está decadente. Na hora de eu fui na igreja, manda mensagem, pastor, não vou hoje não, eu estou sem gasolina. Mas a mesma pessoa estava torrando dinheiro ontem. É muito complicado. Essa geração, meu Deus, eu acho que Jesus, olha, eu vou arrebatar esse povo nada. Vou nada. Deixa esse povo aí mesmo. Eles clamavam com insistência. Em quarto lugar, eles tinham um propósito definido. Eu vejo isso no texto. Eles tinham
um propósito definido. Eles estão seguindo Jesus com um propósito definido. E aí, pastor Mateus, a Marli também vai poder concordar comigo. Na minha loja, o que eu mais vendo lá hoje é brinquedos. Tem criança que entra na loja e quer tudo. Faz pirraça, eu quero isso, aí eu quero isso, eu quero aquilo. Aí o pai fica doido, né? Não sabe o que o filho quer. Ele quer tudo ao mesmo tempo, mas não sabe o que quer. Já aconteceu isso na sua loja, Marlene? A criança entra, vê um brinquedo, é esse. Aí vê outro, não, é isso. Tem um que vai lá na minha loja, eu fico olhando, Jesus tem misericórdia. Para não quebrar, que ele vai pegando e vai, aí o pai vai, meu filho, eu não vou levar nada, eu quero esse, eu quero aquele outro. E pega e tira do lugar e deixa a minha loja uma zona. Aí eu coloquei aqui no meu sermão. Tem pessoas que diante de Deus tá igual criança dentro da loja de brinquedos, não sabe o que quer. Não sabe. A pergunta é: o que você quer, irmão? É por isso que Jesus perguntava: o que queres que eu faça? O que queres? Hoje eu estava olhando, Senhor, me dê direção. Eu preciso saber o que eu quero. O propósito da oração, senão vai virar reza. Eles sabiam o que queriam. Eles queriam enxergar. Enxergar. Em quinto lugar, que eu aprendo esses dois cegos aqui. Olha a oração, olha o clamor deles. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, não, de nós. De nós. De nós. Tem duas coisas aqui, Marli, que não podem faltar na oração. Não podem. Duas coisas essenciais que eu vejo aqui na oração, no clamor deles. Em primeiro lugar, eles exaltam a Cristo. Oração de verdade é aquela que exalta a Cristo. Não é só um profeta, é o filho de Davi. É o Machia, é o Messias, é ele da descendência de Davi. Esses homens estão exaltando a Cristo. Exaltando, eles enxergaram o que governadores não enxergavam, o que reis não enxergaram, o que os líderes religiosos não enxergavam. E a minha pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Oração de verdade é aquela que exalta a Cristo. Filho de Davi. Irmão, como eu amo essas canções antigas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és absoluto. Tudo que existe
acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar essa glória que tens, tu te importas. E esse amor eleva-me, amarra-me. Tu és. Isso é exaltar Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Criador. Isso é orar, isso é exaltar Ele. 1h da manhã, eu estava lá no Monte do Pomares, aí eu nunca fiz isso. Nunca. Toda vida eu vou lá, eu olho junto, depois eu vou pro meu canto. Mas tinha um rapaz lá sentado, eu falei, eu vou sentar perto dele. Nunca fiz isso. Aí cheguei, sentei, não tinha nem ideia de quem era. Aí, olhando do alto do monte, ele olha para mim e fala assim, qual o seu nome? Eu falei, Silas. E o seu? Paulo. Eu falei, então vamos fazer igual Paulo e Silas aqui nós dois. Vamos exaltar a Deus aqui agora. Vamos adorar a Deus aqui agora. Irmão, comunhão tão gostosa. Aí eu olho para ele e falo, olha que visão magnífica aqui. E você pensar na grandeza de Deus, no Salmo de número 8, o salmista, ele diz assim, quando eu vejo os céus, quando eu vejo a tua criação, as estrelas, eu me pergunto o que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o Filho do Homem, para que o visites, contudo, pouco menor que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. E aí eu me lembro da canção, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aí a letra diz assim, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. É desse louvor que ele se agrada, né? Para de fazer igual o pastor Mateus, ficar cantando sabor de mel, né? Não! Vamos adorar ele! Filho de Davi! Filho de Davi! Aleluia! Ele é soberano! Ele é Rei dos Reis! Ele é Senhor dos Senhores! Ele é o amado da nossa alma! Ele é a razão da nossa existência! Aleluia! Filho de Davi! A segunda coisa que eu vejo na oração deles, que tem que ter na minha e na sua, reconhecimento do estado de vulnerabilidade. Reconhecimento do estado de vulnerabilidade. Tem compaixão
de nós. Sabe o que eles estão falando, Eustáquio? Nós somos miseráveis. Eles não chegaram lá, ó, a gente está te seguindo, tá? A gente paga um preço para estar aqui, tá? O senhor não enxerga, não? Olha a dificuldade que a gente teve para chegar aqui. Não. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tem, irmão, eu tenho, me perdoe, viu? Eu tenho hoje heridas de gente soberba, arrogante, que só porque cresceu um pouquinho na vida acha que é melhor do que os outros. Tem gente que se acha porque toca bem, canta bem, porque prega bem, porque tem bom salário e se comporta assim diante de Deus, acha que é o bambambam. Eu prego em igrejas, eu falo isso com Mateus, com Júnior, eu prego em igrejas onde a mega estrutura, os caras profissionais, mas aquele louvor mecânico. Você olha assim, é só técnica. Canta, mas é diferente. Aí vai lá um analfabeto, que mal sabe a letra, começa a cantar e a glória de Deus vem, porque Deus, Ele habita em meio a louvores. A pessoa com o coração quebrantado tem misericórdia de mim. Eu sou pecador, eu sou falho, eu não mereço, mas o Senhor pode mudar a minha vida. Pode mudar. Reconhecimento do estado de vulnerabilidade. E aí eu coloquei aqui, Milton, oração de verdade é aquela onde o suplicante reconhece sua pequenez, sua impotência e seu estado de miserabilidade. Pastor, eu não estou conseguindo orar. Tem dia eu também não consigo. Aí eu só fico lá, tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Coloca o seu coração na minha miséria. Coloca o seu coração na minha miséria. E aí, para me encerrar, verso 28. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes. Que Jesus perguntou? Credes que eu possa fazer isso? Credes que eu posso fazer isso? Essa pergunta é fundamental. Quando você ora, você crê? Eu fui pregar numa vigília, pena que eles não estão aqui mais, Cícero e Ademir. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas na vigília. 4 pregadores. Me colocaram no terceiro horário. Eu falei, o povo já vai estar cambaleando de sono. Pastor, você vai pregar mais ou menos 4 horas da manhã. Eu falei, beleza, mas eu vou chegar no primeiro horário, que eu gosto de sentar para ouvir.
Tem pregador que não gosta de sentar para ouvir. Vocês podem olhar aqui. Eu não saio hora da palavra nenhuma. Seja quem for está pregando, eu estou sentado aqui. Aí eu cheguei. E lá vai a vigília. Essas igrejas neopentecostal. Eu falei, meu Deus, a hora que eu pego o microfone. Aí eu comecei a mensagem assim. Quantos têm fé para Deus, que Deus pode mudar o Brasil? Levanta a mão aí, todo mundo. Quantos acreditam que Deus pode mudar o estado de Minas? Aí o povo, Quantos acreditam que Deus pode mudar Belo Horizonte? Aí mais uma. Eu falei, por que você não acredita que pode mudar a sua vida? A pergunta de Jesus aqui é, vocês creem que eu posso fazer isso? Crentes que eu posso fazer isso? Essa pergunta é fundamental. Quando você olha, você crê? Tem gente que não crê. É cristão ateu. Cristão ateu. É o livro que eu li ano passado, o cristão ateu. Ele olha, mas ele mesmo não acredita. Domingo eu fui levar o pastor Júnior em casa, o carro dele quebrou no caminho. Fui levar em casa, chamei o Yuri. Aí na volta eu resolvi pagar uma arrama pro Yuri. Aí o Yuri vai e me pergunta assim, pai, qual o tamanho da sua fé? Essa foi a pergunta do Yuri. Mas ali eu estava entendendo que não era o Yuri me perguntando, era Deus me perguntando qual o tamanho da sua fé. Você crê naquilo que prega? Você crê naquilo que pede? Jesus olha para o cego e pergunta, vocês creem que eu posso fazer? Agora é engraçado que eles não titubearam. Porque tem gente que vai gaguejar. Né? A gente crê, o Senhor curou, como o Spurgeon falou. O Senhor curou a mulher hemorrágica. O Senhor curou fulano, mas a pergunta agora é para eles. Vocês estão me seguindo. Vocês estão clamando. Seguir é uma coisa. Clamar é outra coisa. E crer. Você crê que Deus pode mudar a sua vida, irmão? Você crê que Ele pode mudar? Que Ele pode salvar? Que Ele pode fazer? Vamos dar um monte de caminhoneta e vir para o irmão que está do lado aí e pergunta aí, você crê nele? Você acredita nele? Credes que eu posso fazer isso? Jesus está perguntando o que, Roseli? Vocês creem que eu posso abrir os seus olhos? Essa pessoa, eu conversei com ela essa semana, eu falei, Deus pode arrancar essa cegueira, mas é necessário crer. É necessário crer. Porque se não crer, vai continuar cego. Se não crer, vai continuar nesse estado. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da fé?
Essa é a pergunta. Será que ainda existe fé na nossa vida? Será que ainda existe? Ter fé na igreja é fácil. E aí eu lembro do Ricardo Gondim, pastor Ricardo Gondim. Quando entra um demônio dentro da igreja, parece cada crente corajoso. Mas se estiver sozinho na rua... Fé coletiva é uma coisa. Porque a massa, né? Você está do lado lá, certo? Eu tenho certeza, Roberto, que tem gente aqui que se tivesse naquele culto lá, quinta-feira, ia cagar na roupa. Negócio. Né, Raimundo? O Raimundo estava lá também. Tem gente, irmão, que se manifestar com ele sozinho dentro da igreja é uma coisa. Você tem fé, irmão? Você crê que Jesus pode fazer? Quem crê que Ele pode fazer? Quem acredita, Ele pode fazer. Hoje à tarde eu estava chorando lá no meu quarto. E eu falei, eu não sei quando, eu não sei onde. Eu sei que o Senhor falou que vai restaurar. Eu creio que vai chegar. O Senhor disse, eu tenho que estar alicerçado nessa palavra. Crê, tudo é possível a ele que crê. É necessário crer, não se incrédulo. Não seja incrédulo, creia. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás. Não seja incrédulo. Quando a fé é verdadeira, preste atenção e eu encerro. Quando a fé é verdadeira, a cura acontece, a cegueira sai. Quem tem fé não fica cego espiritualmente. Seja liberto da cegueira, irmão. O diabo cega, não deixando orar, não deixando chegar a tempo. E o diabo vai cegando as coisas desse mundo, e dinheiro, e riqueza, e tanta coisa. E a pessoa vai ficando cada vez mais cego. Mas o Espírito do Senhor está aqui, e Ele ainda abre os olhos aos cegos, Ele ainda coloca em liberdade os cativos, Ele ainda faz, aleluia, o impossível acontecer. Seja curado aí em nome de Jesus, seja liberto em nome de Jesus, seja restaurado em nome de Jesus. Aleluia. Amém.